Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus aqui para mais um vídeo. E no encontro de hoje, pessoal, nós veremos aqui o CTB, tá? Sobretudo aí no tocante a infrações de trânsito, tá? Uma aula bem objetiva, bem direta ao ponto, a fim de ajudar vocês aí que tem essa matéria presente no edital aí, tá bom? Sem mais delongas, vamos caminhando aqui. O primeiro conceito que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte: ele trata exatamente do que são as infrações. Gente, o artigo 161 do CTB, ele diz o seguinte: constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código ou da legislação complementar, e o infrator sujeita-se às penalidades e às medidas administrativas. Então, pessoal, o primeiro conceito que eu quero que vocês guardem, o conceito de infrações, tá certo? Que seria, ou na verdade é, qualquer desrespeito ou inobservância ao que o código diz. Consoante a isso, nós temos o seguinte: quem incide na infração, tá certo? O que é que ele tem aí como consequência, Matheus? Quem incide na infração? Pessoal, quem incide na infração sujeita-se, às penalidades, tá certo? E às medidas administrativas. Então, a priori, eu quero que vocês visualizem aí que infração, penalidade e medida administrativa não é a mesma coisa. Que uma infração não é uma multa. Nem toda infração culmina em multa. Nem toda infração culmina em medida administrativa. Conseguem enxergar? Matheus, me diga uma coisa, qual a natureza das infrações? Elas são distintas. Mas aqui trazendo para o âmbito das penalidades, sobretudo no aspecto de multa, que a gente sempre relaciona a infração com multa, sendo que a multa, a gente vai ver nos próximas laudas aí, que ela já é um processo bem mais adiantado, ela pode ter natureza gravíssima, grave, média e leve. Não existe levíssima, mediana, menos grave. Eu estou falando isso porque, para quem já tem feito questões da ADM-Tech, vê que ela gosta de cobrar o absurdo, né? Então, ela tanto pode tendenciar a cobrar o absurdo para o menos, como para o mais também. Tudo bem? Aí, por fim, eu trouxe esse conceito aqui do canal, do site Juiz Brasil, que diz o seguinte: para cada infração são previstas penalidades, que podem ser de multa, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, da cassação da CNH, da permissão ou a obrigação de participar de curso de reciclagem e ainda, sendo ela menos gravosa, ocasionando aí ou trazendo como impacto uma advertência por escrito. Elas acompanham os pontos da CNH, são gerados quando tu é penalizado pela infração. Então, gente, a princípio, eu quero que vocês entendam aí que a penalidade, que a infração, ela é um processo automático. Se você não observar aquelas situações e incidir em práticas errôneas, você já está suscetível, tá certo, à aplicação das infrações. Todavia, elas não são automáticas no sentido seguinte: você sofreu a infração e automaticamente você já é multado, já os pontos já vão à sua carteira e acabou. Não, 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 não. Existe algo chamado aí o contraditório nesse processo, onde é garantido a vocês, a nós condutores, a possibilidade de nos defendermos, né? Por vezes, e por tratar de um sistema, poderão haver erros, seja do agente na hora de anotar a placa, seja de quem quer que seja. O erro ele pode acontecer. Tudo bem, pessoal? Só para ficar entendido, aqui eu trouxe como um plus esses conceitos aqui de habilitação. Porque quando a gente fala em habilitação, né, ou CNH, a gente acha que é apenas a Carteira Nacional de Habilitação. Não, não, não. A PPD, né? Permissão para dirigir também inclui-se, e a ACC, que é a autorização para conduzir, ciclo ou motor, também inclui-se aí, certo? Vamos caminhando, pessoal. Aqui a gente já vai entrando nos conceitos próprios de penalidade, aí eu prefiro usar o marca-texto para enfatizar. Mateus, o que são penalidades? Ora, vejam, o artigo 256 diz o seguinte para a gente: a autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro da sua circunscrição, eu tenho falado muito sobre isso, vocês, futuros agentes de trânsito e guardas municipais,
em Palmeira dos Índios, a área de circunscrição de vocês é o município aí, tá certo? São os limites do município, tá certo? Os limites, vocês não podem ultrapassar, senão vocês ferem aí a área de atuação de vocês, tudo bem? Aí deverá aplicar as infrações, nele previstas, as seguintes penalidades. Então vamos lá, Matheus, quais são as penalidades que o CTB prevê? Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, da PPD e a frequência obrigatória em curso de reciclagem. Gente, as informações que eu estou passando aqui, elas são meramente superficiais, então não contentem-se somente com o apresentado. Busquem ler o CTB. É verdade que para trazer esse material eu fiz um resumo, eu avaliei os pontos mais relevantes, mas é fundamental que isso aqui não isenta a gente do compromisso em lermos o CTB, tá? Sobretudo no tocante às infrações. Tudo bem? Caminhando, ele vai dizer aqui, gente, no parágrafo 1º, a aplicação das penalidades previstas neste código não elide, ou seja, não isenta, não tira a responsabilidade, as punições originárias de ilícitos penais decorrentes dos crimes de trânsito conforme disposto em lei. O que é que ele está dizendo aqui, Matheus? Que se eventualmente a tua conduta, além de configurar um ilícito para o Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, uma infração, ela também configurar um crime à luz do Código Penal, você responderá, ainda que concomitantemente, ou seja, você tanto pode responder na esfera do CTB, como também perante aí ao Código Penal. Tudo bem? Caminhando, gente, a imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo ou habilitação do condutor, certo? Toda vez que for penalizado o condutor, essa informação deverá ir para os órgãos responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor. Caminhando, pessoal, aqui eu não tenho, pessoal, como ver todas uma a uma aqui, tá? Então o que eu fiz foi um resumo enxuto de cada uma delas, ou o que eu achei mais relevante, e trouxe para vocês. Começando aqui, eu quero só falar brevemente sobre a advertência por escrito, que ela é uma infração, guardem isso, tá? Destinada à natureza leve ou média. Lembra que nós vimos que a natureza da infração pode ser gravíssima, grave, média ou leve, ou no sentido oposto, fica a critério de vocês, tá bom? É passível de ser punida com multa, tá certo? Não é porque você está recebendo a advertência que você não pode receber a multa. Caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses, guardem isso. Quer dizer, se vocês praticarem uma infração leve ou média e não tiverem, caso não tenham tido, né, praticado nos 12 meses anteriores nenhuma infração, aí você está suscetível a receber como penalidade apenas ou meramente essa advertência por escrito. Tudo bem? Vamos, gente, agora entrar em multa. Eu quero muita atenção de vocês, até já deixei grifados alguns pontos, mas eu tenho outros a destacar. Primeiro, isso aqui a gente precisa... Deixa eu até mudar a cor da caneta. Isso aqui a gente precisa guardar. Eu não sei qual é o meio que vocês vão fazer. Eu uso da seguinte forma. Na minha cabeça eu organizei da seguinte maneira, tá? Eu penso assim, que quanto menor for a exposição da vida, menor vai ser também o grau da natureza da infração. Tudo bem? Então vamos lá. Leve, Matheus, como é a configuração da infração leve? Da multa leve, quantos pontos eu recebo, quanto que eu devo pagar? Gente, 3 pontos e você vai pagar aí R$ 88,38. Matheus, na média, 4 pontos, sendo pagos R$ 130,16. Matheus, e se elas for grave, aí serão 5 pontos mais R$ 195,23. E a gravíssima é o grau mais elevado naturalmente, ela vai originar aí 7 pontos na carteira de vocês, que assim eu espero que não aconteça, só exemplificando, mais R$ 293,47. Eu quero um adendo fundamental aqui, deixa eu puxar uma seta, de vocês para gravíssima, porque percebam que eu deixei uma observação aqui, ó.
Gente, a gravíssima, ela diferencia-se da grave, da média e da leve em razão dela ter um fator multiplicador. Como assim, Mateus? A gravíssima ela pode ser multiplicada. Aí eu estou falando dos valores, né, pessoal, a serem pagos, perdão, em 3 vezes, 5 vezes e 10 vezes. E ela é a única que apresenta o caráter suspensivo, ou seja, você pode ter o seu direito de dirigir suspenso, que é uma outra penalidade que a gente vê em breve. Entendem? Conseguem enxergar dessa forma? Então, gente, guardem isso. 3, 4, 5, 7, leve, média, grave e gravíssima. Os valores, eu penso que a banca não vai dar tanta ênfase, não. Pelo menos é o meu ponto de vista, tá? Eu posso estar errado, mas eu creio que ela não vai dar tanta ênfase, não. Porém, no aspecto de pontos, aí comumente ela costuma ali querer ludibriar o candidato, dizendo que a leve são 4 pontos, que a grave são 4, invertendo, né, pessoal? Então decorem a ordem. Peguem aí, ó, leve, média, grave e gravíssima, 3, 4, 5, 7. E aí vocês relacionam. Quando a banca tentar ludibriar vocês na hora da prova, vocês tendo aprendido isso, é suficiente. Tá bom? Gente, as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador, ao transportador, salvo, ou seja, a exceção, aos casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos por pessoas físicas ou jurídicas expressamente nesse código. Gente, a responsabilização pela penalidade ela pode ser solidária. Só que cada um aqui responde proporcional à sua responsabilidade. Eu não tenho, gente, devido ao tempo, como me adentrar muito ao tema, mas vale aí vocês darem uma analisada, tá bom? As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito de circunscrição, ou seja, vocês, enquanto agentes de trânsito ou guarda municipais, se vocês autuarem alguém aí em Palmeira, que só poderão fazer em Palmeira, essa multa, né, uma vez a pessoa realmente condenada ali ao pagamento da multa, ela vai ser arrecadada e destinada a esse MTT aí, ou ao órgão, né, responsável pela circunscrição. Tudo bem? Vamos lá. As multas decorrentes de infração cometidas em unidade da federação diversa do licenciamento do veículo serão arrecadadas e compensadas na forma estabelecida pelo CONTRAN. Existem coisas chamadas resoluções do CONTRAN, que são como se fossem explicações do CONTRAN sobre determinados temas, pessoal. Inclusive, tem várias resoluções interessantes. Eu sei que não cai no nosso concurso, né? Mas é bom depois passar o olho só a nível de conhecimento. As multas decorrentes de infração cometidas em unidade da federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidades pelo seu licenciamento que providenciará a notificação. Aqui não é uma obrigatoriedade, né? Existe uma possibilidade. Caminhando, pessoal, aqui eu trouxe só como exemplo as 4 infrações, gente. E as leves, Mateus, me dê uns exemplos? Dou nesse momento aqui. Deixa eu só mudar a cor da caneta. Mateus, me dê uns exemplos de leve, vamos lá. Estacionar no acostamento, estacionar incorretamente ou em estacionamento regulamentado, por exemplo, ocupando 2 vagas. Quer dizer, Mateus, que se eu estacionar o carro ocupando 2 vagas, eu responde aqui, ó, infração leve, tá? Transitar em faixa exclusiva para ônibus, buzinar em excesso entre 22 horas e 6 horas, 22 horas da noite, vale salientar, e 6 horas da manhã, tá? Porque tem pessoas que não respeitam o regramento, né, da definição de horários e acham que é a mesma coisa. Em áreas residenciais, conduzir veículos sem documento de porte obrigatório, também não são somente essas, pessoal. Eu quero deixar claro isso. São alguns exemplos que eu trouxe, tá? Infrações médias, 4 pontos, R$ 130,16. Me dê exemplo, Mateus. Parar em cruzamento, em área de cruzamento, na contramão, na sob faixa de pedestres, ficar sem combustível, ultrapassar pela direita. Meu Deus, se a gente fosse aplicar isso aqui, nós enquanto futuros agentes, formos aplicar isso aqui, a gente vai cansar a mão de tanto ou digitar ou escrever, né? A depender do sistema da SMTT aí de Palmeira dos Índios. Porque, meus senhores e minhas senhoras, quantas pessoas não praticam essa infração durante o dia de ultrapassar pela direita, não é? Mas vamos seguindo. Deixar de dar passagem aos veículos mais rápidos, mesmo que estejam acima da velocidade, vejam. Não é porque o veículo está acima da velocidade que você pode dizer, não, eu estou andando na velocidade. Até porque a via de trânsito rápida da esquerda,
ela é usada na teoria, tá, pessoal? Aí a gente estuda a teoria porque é cobrada a teoria nas provas. Ela só existe com o fulcro, com o objetivo aí de que as ultrapassagens fossem realizadas, né? Exatamente, o veículo por estar exercendo a velocidade mais rápida, ele precisa da faixa da esquerda para ultrapassar e seguir o rumo dele. Na teoria, repito. Transitar em velocidade inferior à metade da máxima da via. Se a máxima da via for 60 e você estiver andando a 25, você pode incidir nesta penalidade. Tudo bem, pessoal? Perceberam que aqui a gente não tem tantos riscos à questão da vida, ela não está tão posta. Agora comparem a essas duas. Olha as graves, com 5 pontos e R$195. Não utilizar o cinto de segurança, deixar de dar passagem a veículo a socorro à vítima de trânsito, quando solicitado. Se não for solicitado, não precisa dar, né? Parar veículo em via de alta velocidade, transitar na contramão, seguir veículos de emergência, por exemplo, ambulâncias, retorno em local proibido, perdão, a língua deu enrolada, transitar em velocidade superior, se for 20% em rodovia, superior a permitida em até 50% em vias locais, ou transportar pessoas ou animais na parte externa de veículos, como por exemplo a caçamba. Aqui, de repente, alguém pode estar dizendo: oxe, mas o Matheus falou que transitar na contramão era uma infração média. Eu não falei isso não, você entendeu. Eu falei que estacionar, pessoal, inclusive foi na leve, né? Cadê? Deixa eu só encontrar aqui. Parar veículo na contramão da direção. É leve. É média, perdão, média. E não leve. Tá certo? Vou até grifar. E ali ele está dizendo transitar. Matheus, e qual é a diferença? Minha gente, parar é parar. É não exercer atividade alguma, o veículo está imobilizado, não é? Já o transitar, você está transitando com o veículo, está andando com ele ali na contramão, tudo bem? Vamos caminhando. As gravíssimas, e aqui é que o bicho pega, viu? Vamos lá. Dirigir sob efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas. Dirigir sem habilitação ou com CNH cassada. Entregar a direção do veículo a quem não possui habilitação para dirigir. Exibição por meio de arrancada brusca, derrapagem, manobras perigosas. Avançar o sinal vermelho. Participar de corrida, competição, exibição ou manobras perigosas. Gente, aqui está o verdadeiro pulo do gato. Aqui as bancas gostam de brincar, sobretudo dizendo que ela, confundindo a gente, levando a entender que são graves ou que tem outra natureza, mas botem isso em risco. Na hora da prova, quando vocês se verem de frente à infração, perguntem: qual é o nível de exposição de risco à vida da pessoa nessa infração? Ah, é elevado, então certamente vai ser gravíssima. Não, é moderada, aí é grave. Não, não tem risco nenhum praticamente, é mais regulamentação mesmo. Ah, então pode ser média. Não, Matheus, é uma coisa mínima, é uma buzina, é uma coisinha ou outra, então leve. Tudo bem? Vamos caminhando? Gente, chegamos na suspensão do direito de dirigir, né? Quando a infração for cometida com veículo licenciado no exterior, em trânsito no território nacional, a multa respectiva deverá ser paga antes da sua saída ao país, só para a gente saber, tá? As penalidades de suspensão do direito de dirigir serão impostas nos seguintes casos: sempre que, conforme a pontuação prevista no 259, aí vocês veem lá, o infrator atingir, quer dizer, o limite, ele chegar ao limite, tá certo? Em 12 meses, ou seja, durante um ano, de 20 pontos no caso de duas infrações gravíssimas, tá certo? Ô Matheus, mas como é que ele vai chegar a 20 pontos com duas infrações se a gravíssima só gera até 7 pontos? Abençoados e abençoadas, eu não falei para vocês que existem os fatores de multiplicador na gravíssima, lembram? 3, 5, 10... Tem outro também, mas eu não lembro agora, tá bom? 30 pontos caso conste uma infração gravíssima na última pontuação. 40 pontos caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação. Gente, é o seguinte. Aqui ele pode ter cometido, por exemplo, 3 leves, 4 médias, só exemplificando, tá? Mas se ele tiver 2 gravíssimas e um total de 20 pontos, ele incide na suspensão. Aqui, se ele tiver 30 pontos,
tá certo? E uma única gravíssima, ele está passível de suspensão. E aqui, se ele tiver 40 pontos, mesmo que ele não tenha cometido nenhuma gravíssima, apenas aquelas graves, médias e leves, ainda assim ele pode ter a suspensão do direito de dirigir acometida, tudo bem? Nos casos previstos, os prazos para as penalidades aplicadas na suspensão do direito de dirigir serão contadas dos seguintes termos, das seguintes formas. No caso do inciso 1, de 6 meses a 1 ano, e no caso de reincidência, no período de 12 meses, a 8 meses a 2 anos. Tudo bem? De 12 meses e de 8 meses a 2 anos. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida ao seu titular imediatamente após ser cumprida aí a penalidade e o curso de reciclagem. Tudo bem? Gente, é um tema assim que a DMTEC não cobra tanto, mas é importante que nós saibamos, tá? No caso do condutor exercer atividade remunerada ao veículo, a penalidade de suspensão do direito de dirigir que trata o caput, ou seja, a que está lá no inciso, no caput mesmo, na descrição do artigo, será imposta quando o infrator atingir o limite previsto na linha C do inciso U do caput desse artigo, independente da natureza da infração cometida, facultando a ele participar de curso preventivo de reciclagem, sempre que, no período de 12 meses, atingir 30 pontos, conforme regulamentação. Gente, aqui, na verdade, ele traz só um diferencialzinho para quem exerce atividade remunerada com a carteira de habilitação, tá? Ele está dizendo o seguinte, independente da natureza, ele poderá ter a CNH vencida, mas ele tem o plus aí, que é o a mais, de poder participar de curso preventivo de reciclagem, né? Sempre que no período de 12 meses ele atingir aí 30 pontos, ou seja, de forma preventiva. Quando ele atingir 30 pontos, ele pode participar do curso de reciclagem. E ao término ele vai ter aquela pontuação ali zerada. Tudo bem? O processo de suspensão de direito dirigido que trata o inciso 2 do caput deste artigo deverá ser concomitantemente ao cumprimento e aplicação da penalidade de multa, tá certo? Ou seja, a multa não é penalizada em separada da suspensão, não. Elas podem ser computadas conjuntamente. Caminhando, pessoal, a cassação do direito de dirigir, eu coloquei habilitação, mas entendam também a PPD e a ACC, tá certo? Autorização para conduzir ciclomotor e a permissão para dirigir, não é? Quando suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. A cassação do documento de habilitação dá-se-á quando, suspenso do direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. Quer dizer, você está suspenso, durante 12 meses você não pode conduzir veículo. Mas aí você é parado numa blitz, fazendo o quê? Conduzindo, aí a sua habilitação vai ser cassada. No caso de reincidência no prazo de 12 meses, as infrações previstas nesses artigos. Aí vocês olham, porque aqui já são infrações, né? A relação das infrações, tá bom? Quando condenado judicialmente por delito de trânsito, tá certo? Se ele for condenado por delito de trânsito, ele vai também ter a cassação. Constado em processo administrativo a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento. Aquelas habilitações fakes, né, que a gente chama, certo? Decorrida 2 anos de cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer a sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação. Gente, aqui ele perde, na cassação ele perde, tá? Por 2 anos, e aí ele pode até tentar reabilitar-se, mas ele vai ter que fazer tudo de novo. Autoescola, provas práticas, teóricas, simuladores se ainda tiver, e etc, etc, etc. Tudo bem? Vamos seguindo. Para fecharmos aqui, vamos chegando nas medidas administrativas. É o seguinte, a autoridade de trânsito ou seus agentes, aí vocês, futuros agentes de Palmeira dos Índios, na esfera das competências estabelecidas neste código, dentro da sua circunscrição, o CTB é muito claro, deverá adotar as seguintes medidas administrativas: retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da CNH, da PPD, do certificado de registro do veículo, recolhimento do licenciamento anual, transbordo de carga, realização de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente que determine independência física ou psíquica, recolhimento de animais que se encontrem soltos nas vias e faixa de domínio nas vias de circulação, restituindo-se aos proprietários após o pagamento das multas e encargos, realização de exames de aptidão física, mental, realização de prática de primeiros socorros e direção veicular, tá certo? Essas são as medidas administrativas que podem ou não serem aplicadas cumulativamente. O detalhe, pessoal, é que essas aqui
Percebam, tem muita ré, né? Retenção, remoção, recolhimento, recolhimento de CNH, documento do veículo. Elas são medidas ali que o agente ou a autoridade podem tomar no momento em frente à infração. Percebem? Aqui eles estão frente à infração. Aí vejam, a ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pelas autoridades de trânsito e seus agentes terão por objeto proprietário ou prioritário a proteção à vida e à incolumidade da física das pessoas, ou seja, a proteção da integridade física das pessoas. Percebem que para alguém, para o agente ou a autoridade de trânsito determinar que a prática ou aplicação dessas medidas administrativas, eles precisam visualizar ali a taxativa configuração de risco à integridade física, seja do próprio condutor ou condutora, ou de outras pessoas também, tá bom? As medidas administrativas previstas nesse código não elidem, quer dizer, não isentam a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas nesse código, exato. Ah, não, eu já tive minha CNH recolhida, não vou receber multa não vou ser multado não, vai. Pode recorrer, naturalmente, mas vai, tá bom? Possuindo caráter complementar a estas, ou seja, as medidas administrativas, elas têm caráter complementar às infrações, tá bom? As práticas aí dos ilícitos frente ao Código de Trânsito Brasileiro. E para fechar, você pode ficar imaginando como seria ou lutar e ver como será transformar seus sonhos em realidade. É exatamente o que eu desejo para vocês, que não faltem coragem, força, determinação e persistência para vencer todas as barreiras que impedem vocês aí de conquistarem, tá bom? Espero ter ajudado de alguma forma, que Deus abençoe a manhã, a tarde, a noite ou a madrugada de vocês. Sigam firmes e corajosos e grandes coisas virão. Um forte abraço e até os próximos vídeos.